Então, vamos lá. Moldagem única. Então, eu tenho uma moldeira de estoque, aqui a HDR, tem umas coisas engraçadas, essa moldeira, que é do Heraldo Dias Ribeiro, professor, por isso que é HDR, ela tem, às vezes, a região do freno lateral, que seria um recorte para adaptar o freno, às vezes ela é positiva, né? Tem umas moldeiras que são ao contrário. Então, você tem que cortar ali, polir, adaptar. Mas, se você vai moldar com material único, como a Godiva, veja, a Godiva é uma resina termoplástica de pouquíssimo escoamento. Ela é pesada, é um material pesado, é um material denso. Então, não há necessidade de você colocar outro material de moldagem se você não se importar com essa deformação. Se as fases subsequentes não atrapalharem, deformar essa região. Depois nós vamos ver como é que a gente faz isso. Então, esse material, por si só, ele é capaz de afastar os tecidos e de uma maneira além da área basal necessária. Então, você pode fazer uma moldagem com um único material, no caso, a Godiva, que é um material termoplástico e que, com água quente, 60, 62 graus, ela se plastifica, você manipula ela. A Godiva é um material que eu diria que, numa curva de aprendizado, é um material que nós mais demoramos para aprender a moldar, e é um material que eu gosto de moldar, porque depois que você passa por essa curva de aprendizado, no momento que você aprende, é a moldagem mais rápida de se executar. Você plastifica a Godiva, em alguns minutos, você carrega a moldeira e você molda. Então, em poucos minutos, você obtém um molde anatômico. E esse molde anatômico ele tem uma característica muito interessante. Se eu deixei esse molde ali em cima da bancada, no dia 20 de março, o dia que eu fechei meu consultório, que eu parei de trabalhar, e eu voltar dia 20 agora, esse molde está absolutamente estável. E nós, clínicos, sabemos como é importante e como é vantajoso nós termos um material que eu possa esperar o tempo que eu quiser para vazar o meu modelo. Isso é uma grande vantagem clínica, não é verdade? Porque a gente sabe que alginato você tem que esperar numa umidificadora 15 minutos para liberar as tensões, você tem até meia hora para verter. E eu digo para vocês, alginato é um excelente material, mas cuidado, alginato 5 horas, esse aqui pode deixar 2 dias. Alginato, pessoal, por melhor que seja, é um hidrocoloide reversível e, por melhor que seja, ele sofre cinérese, que é a perda de líquido, e embebição. Ele puxa líquido. Por isso que eu não gosto de fazer nada que o fabricante me indica que não tenha suporte científico, porque isso pode prejudicar o meu resultado final. Uma outra moldagem anatômica que eu posso fazer é com material pesado. Tá? Então, o Optosil, o Zeta Labor, o Labor Mass, são materiais pesados, tanto silicone de condensação como silicone de adição. São materiais mais caros? São, mas eles se prestam também. Por quê? Porque são materiais mais densos, né? Só que não tão densos quanto a Godiva. Não tão densos. Porque na hora que você uniformiza o catalisador, ele ainda tem um certo escoamento, porque ele foi feito para moldagem dupla de prótese fixa. Mas é possível você manipular esse material e, à medida com a sua experiência, você aguarda um pouquinho para colocar ali na boca e você coloca antes um pouquinho mais de catalisador do que se fosse para prótese fixa, ou seja, você acelera um pouco o tempo de trabalho e você diminui um pouco esse escoamento e aí você vai encontrar o time certinho para você fazer uma boa moldagem única com silicone pesado, denso, tá? Dentro das moldagens únicas, esses slides são da minha amiga Tânia Lacerda, que é professora de prótese total da Unicid, com quem eu já falei hoje. Tem uma live dela hoje
no Instagram, e vale a pena. É a palestra que ela deu no CIOSP, e a gente troca muita informação, e ela me deu esses slides, que é uma técnica única com alginato, aonde você espatula e você carrega com uma seringa sem agulha, tá? Não está anestesiando ali. E aí você injeta todo esse silicone no Fornex. Por quê? Porque o alginato ele tem um escoamento muito grande. E eu falei para vocês, eu quero afastar essa moldagem anatômica, eu preciso afastar, eu preciso de uma área basal, de uma área maior que a área basal. Então, se você pegar uma moldeira individual, uma moldeira de estoque, e colocar o alginato, muitas vezes a musculatura no Fornex não é afastada. Então, você vai lá, injeta isso, você pode gelar um pouquinho a água para ganhar um pouquinho de tempo de trabalho, você injeta todo no Fornex, você carrega a moldeira e você obtém um molde anatômico com um único material, mas com esse cuidado de você injetar no Fornex. Está bom esse molde anatômico? Está. Ele está, embora seja uma moldagem única, o alginato ele tem uma boa reprodução de detalhes. Mas se você olhar, mesmo com esse procedimento, você não consegue uma borda muito grossa, porque ele é um material de pouco escoamento. Então, aí, alguns clínicos eles diminuem um pouquinho a quantidade de água, né? Se você não injetar, para que você tenha um alginato um pouco mais denso, tá? Isso pode criar algumas alterações dimensionais pequenas. Se você for usar esse modelo para fazer uma moldeira individual, esses tipos de procedimentos não vão te dar um comprometimento clínico. É muito mais instável e inseguro você demorar para verter o gesso no molde de silicone 1 hora e meia, 2 horas, do que você diminuir um pouquinho a quantidade de água para que você tenha uma massa mais densa e você consiga uma melhor moldagem anatômica. E podemos considerar, começando a parte onde eu uso 2 camadas, 2 tipos de material. Aqui à esquerda você tem uma individualização da moldeira individual de estoque para desdentados totais, com perfurações, aonde você vai colocando a cera de utilidade, vai aquecendo, vai fazendo alguns movimentos, e quando você individualizar, você faz alguns sulcos com Lecron e você passa um pouquinho de algodão para que esse algodão ele prenda metade na cerutilidade, a outra metade no alginato, para que você tenha uma retenção na hora de você puxar esse molde. Então, vejam, eu vou até voltar um pouquinho, vejam a comparação desse molde, que mesmo injetando, como eu tenho que um tempo de trabalho um pouco mais restrito, que eu tenho que fazer 2 procedimentos, tenho que injetar, tenho que carregar ali, você trabalha com alginato mais fluido. Mas olha só a diferença, você tem agora um suporte para essa moldeira. Esse suporte para essa borda é justamente a cerutilidade. Então, você já tem um modelo com uma canaleta muito maior, porque a borda desse molde é muito mais larga. Se a borda é mais larga, significa que afastou muito mais, que é exatamente um dos objetivos, né, da moldagem mista. No caso, ter um suporte. Toda moldagem anatômica, todo molde anatômico, ele deve ter uma borda grossa, significa que os tecidos foram bem afastados. Essa é uma técnica que também nós ensinávamos ali na Unisa, onde você tem uma individualização total da moldeira, agora com cera. Né? Então, essa individualização em cera, sempre aquecendo, e aí você vai ter, novamente, o Lecron fazendo marcações, passa o algodão, então veja como é que fica, algumas fibras grudadas, e aí você prepara o alginato para fazer a moldagem. Veja um molde muito afastado, né? Então, como é que é feito aqui? Eu tenho alguma sequência do superior, faz uma pequena bolinha inicial no palato, tá?
e aí nós comprimimos e veja, essa bolinha caminhou até aqui, né? Essa bolinha caminhou até aqui com aquecimento. Então, eu completo de cera aqui, ou seja, eu vou individualizando, né? E sempre com maçarico, eu vou esquentando, levo para a boca. Até, na verdade, veja, eu não estou moldando o paciente aqui, eu estou individualizando uma moldeira de estoque. E quando eu individualizei, vejam, já toda a parte profunda aqui, ó, eu vou lá com o Lecron, vou fazendo riscos não retinhos, um cruza com o outro, tá? Então, eu vou fazendo X aqui, ó. Depois eu passo o algodão e eu tenho uma moldeira de estoque individualizada com cera. Essa chama-se cera para articulação, mas é a cera utilidade, né? É muito parecida, pode ser com cera utilidade, pode ser... o melhor, nesse caso, são ceras com maior escoamento, não muito dura, né? Porque senão você tem que fazer muita força para que você possa promover essa individualização. E ali uma pequena camada, não precisa ser uma camada muito grande de alginato, aqui é o hidrogum. Então, você olha a largura desta borda, veja o quanto afastou. Existe aqui um toque aqui na cera, um pouquinho, que deve ter deformado um pouco a fibromucosa, mas é um material de alto escoamento e uma grande reprodução de detalhes. Então, uma técnica de cerealginato. Tá? Para quem gosta de gastar bastante tempo, é uma ótima técnica. Eu sou clínico, pessoal, sabe? Eu atendo vários pacientes, atendia, né, por dia. Né? Eu faço muita prótese total. O que me interessa? Me interessa um molde perfeito o mais rápido possível. Eu tenho um molde aí maravilhoso, mas eu que tenho experiência, eu que ensinei durante 16 anos essa técnica, se eu for fazer, eu vou demorar. Porque eu vou lá, esquento, vou lá e adapto, aí vou lá algodão, mas dizer que está errado, dizer que não está bom, não. Só que eu vou demorar 4 vezes mais tempo para moldar uma moldagem única e vou ter um problema, que é a instabilidade desse material, que é o alginato. Eu tenho um tempo limite para vazar. Então, por isso, não é minha técnica